Som. Bênção, né, irmão? Já temos aí um irmão que vai pegar firme aí no grupo de oração da igreja. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tem alguém com frio? Não, né? Estranho, eu estava com frio ali, rapaz. De repente, quando estava chegando a hora de vir para cá, me deu calor, não sei porquê. Você está rindo, né, Zé? Eu não sei porquê, rapaz. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 55. Isaías 55. É muito interessante, irmãos, como Deus faz, né? Esse capítulo de Isaías fala sobre caminho, fala sobre misericórdia, fala sobre o amor de Deus para conosco. E tudo isso o Pedro já antecipou, o pastor Léo já antecipou também aqui. Como é que o Espírito Santo de Deus vai alinhando as coisas, né? Isaías capítulo 55, todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Impossível não lembrar das pregações do pastor Ezequiel de domingo, né, irmãos? Eis que eu fiz ele uma testemunha aos povos, ele, Davi, né? Um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Versículo 6. Busquem ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Ou em algumas versões, busquem ao Senhor enquanto ainda há tempo. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Diz quem? O irmão André Bernardo está falando? Não, né, gente? É o Senhor, hein? Sou eu não. Procure, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, me fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal temporário, e sinal eterno, que pode se apagar, que nunca se apagará. Amém, irmãos? Esse é um texto maravilhoso, irmãos, que quando a gente lê, a gente já fica encantado, né? É quase que autoexplicativo.
mas mesmo assim vou tentar passar algo para vocês. Eu jurava que tinha salvo a apresentação aqui no pendrive, e quando cheguei ali no computador, eu não achei o arquivo. Não sei o que aconteceu lá, acho que deu problema na minha máquina lá, na máquina entre a cadeira e o computador, e acabei não salvando dessa vez. Peço desculpa aos irmãos pela mídia, mas vai por aqui mesmo. Irmãos, o tema dessa mensagem eu trouxe que a graça infalível de Deus e o chamado urgente ao arrependimento. Como grande ideia dessa passagem, desse capítulo de Isaías, eu dei o seguinte: Deus nos faz um convite divino e universal e gratuito, tanto à vida quanto à aliança eterna com Ele. Este convite exige uma resposta urgente de arrependimento e fé, fundamentada na certeza de que a palavra de Deus e os seus caminhos são infinitamente superiores e totalmente eficazes. Amém, irmãos? Irmãos, para iniciar esse sermão, eu quero informá-los que o livro de Isaías, particularmente entre os capítulos 40 até os 55, são os capítulos que a maioria dos autores vão falar que esse é o livro da consolação. É o Senhor consolando aquele povo e, consequentemente, consolando a nós também. Porque nós precisamos, nesse mundo, de consolação do Senhor. O que seria de nós se não fossem as consolações dele para as nossas vidas? E esse livro, irmão, foi escrito para um povo que estava no exílio, desanimado e sem esperança. E que eles questionavam frequentemente a fidelidade de Deus para com eles. E o capítulo 55, no entanto, não é um lamento, mas é um grito de convite, uma exortação final que o Senhor está fazendo para aquele povo dele, para o povo que ele mesmo escolheu. E aí vem uma metáfora bem interessante aqui, que é a metáfora do banquete, né? As pessoas estão famintas, gastando energia em coisas que não as saciam. E é impossível não se lembrar de Eclesiastes 4, do 4 ao 6. Descobri que todo o trabalho, toda a realização surgem da competição que existe entre vocês. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Impossível, né, irmãos, não nos lembrar das palavras do Senhor, segundo escreveu ali Salomão, né? Mas, de repente, Deus abre as portas como se fosse um mercado celestial, onde Ele está trazendo para mim e para você vinho e leite. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que significa esses 2 itens nessa passagem mais específica. No versículo 1 ele vai falar, né? Deus vai falar através do profeta Isaías, né? A todos vós que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Como é que pode a gente comprar alguma coisa sem dinheiro? Olha o contraste que Deus faz, né, irmãos? Só Deus faz essas coisas. Sim, Ele confirma. Venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, somos mestres em investir em nossa vida. Nosso dinheiro, nosso trabalho, nosso tempo. Em coisas que não nos satisfazem. São riquezas, fama, prazer, ou até mesmo um desempenho religioso. Olha que interessante, achei muito interessante esse comentário. Estamos exaustos por gastar esforço naquilo que jamais irá nos satisfazer. É verdade ou não, irmãos? Quantos esforços, irmãos, eu já fiz achando que Deus estava naquele negócio e, de repente, foi tudo por água abaixo. Muitas das vezes a gente acha que a gente pode algo, acha que a gente pode fazer aquilo com nossas próprias mãos, mas aí vem o Senhor, opa, para por aí. Não é bem assim. Não é isso que eu quero de você, não é isso que eu quero te dar. Mas aqui, irmãos, nós vemos que Deus oferece algo que realmente nos sacia, que é o vinho e o leite.
São símbolos, aqui no caso o vinho, é um símbolo de fartura e de sustento, né? No caso, e de forma gratuita, sem dinheiro e sem preço, mas com um valor muito alto. Existe uma diferença muito grande entre valor e preço, né, irmãos? Preço é aquilo que você dá de qualquer jeito, coloca ali num produto. Agora, o valor não, o valor é aquilo que a gente tem realmente que faz algo de muita importância para a nossa vida. E a palavra de Deus, o nosso Deus, ele é assim. Ele nos dá a palavra dele, que é como se fosse vinho e leite, para que eu e você saiamos saciados. E não precisamos pagar um centavo sequer, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Um altíssimo preço. A pregação de Isaías 55 se divide em dois momentos, que eu vou trazer para vocês. A primeira parte vai dos versículos 1 até o versículo 5, que eu chamei de o banquete da graça. E a segunda parte, a soberania da palavra, que vai dos versículos 6 até o 13. Nessa primeira sessão, irmãos, somos convidados a deixar de lado nossos próprios esforços e a receber a provisão que vem do Senhor gratuitamente, garantida por um pacto eterno, garantido por uma aliança que Ele fez há milhares e milhares de anos atrás. E Ele continua sendo o mesmo. Nosso Senhor continua sendo um Deus fiel, um Deus que fala e que cumpre o que fala. Dos versículos 1 a 3, a gente vai ver que o convite é bem claro. Vinde às águas, vinde comprai e comei. Isso, irmãos, é um apelo à prioridade. E a pergunta que o Senhor está nos fazendo nesse primeiro versículo, né? Qual a prioridade da sua vida? Qual a prioridade da minha vida? Em o que, ou em que nós estamos colocando a nossa prioridade? Em que? A primeira ordem é: pare de gastar-se. Deixe de lado a religião do desempenho, o ativismo vazio, a busca incessante por felicidades em fontes finitas. A vida que Deus oferece, ela é eterna, abundante e totalmente gratuita. A gente não precisa pagar nada. O que Ele oferece não é água escassa, mas vinho e leite. Ele oferece alegria e prazer espiritual, simbolizados pelo vinho, e nutrição fundamental para o crescimento, que é simbolizado pelo leite. O que nos sacia e nos faz crescer só pode ser encontrado nele. Só Cristo pode nos dar aquilo que falta para me saciar e para te saciar. Só Cristo tem o alimento e o prazer que nós precisamos. Em nenhum outro lugar nós iremos achá-los. Em nenhum outro lugar. Não há condições financeiras nem meritocráticas. A única condição é a rendição da nossa vida totalmente ao Senhor. É inclinar os nossos ouvidos a Ele, a Cristo. Para que o povo de Israel, desiludido com alianças quebradas, pudesse confiar na gratuidade da oferta, Deus a vincula a sua promessa na mais solene aliança que Ele fez. Aliança com Davi. Versículo 3 a gente vai ver, né? Dei ouvidos e venham a mim. É o próprio Senhor chamando. Não tenhamos dúvida. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês. Olha o termo que o próprio Senhor usa, né? Uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, nós temos essa aliança davídica, nós temos essa aliança em que nós podemos confiar que é o Senhor que fez. Não é uma aliança que um homem faz, não é uma aliança que você faz, com todo respeito, mas é uma aliança que o próprio Senhor Deus fez. Deus está nos prometendo, irmãos, fazer uma aliança eterna com Ele. Essa aliança tem um nome: as fidelidades firmes de Davi. Essa é uma referência messiânica. O rei Davi havia morrido, mas a promessa de um trono eterno continuava.
continuava. As misericórdias firmes, a fidelidade inabalável de Deus seria cumprida no Messias, no nosso Senhor e no nosso Salvador, Jesus Cristo, o descendente de Davi. Olha que maravilha, irmãos. Esta é uma referência, já falei. Em Cristo, o Messias, esta aliança foi firmada. Sua morte na cruz, a morte de Cristo na cruz do Calvário, é a garantia eterna de que a provisão de Deus, ela é inabalável e irrevogável. É uma coisa que a gente não pode retirar. Esse termo irrevogável é muito utilizado no ramo do direito, né? Onde os advogados gostam bastante. É irrevogável. É uma coisa, uma aliança, é uma promessa que jamais alguém pode tirar da gente. Ninguém pode tirar essa aliança, meus irmãos. Esteja você no pior dos lugares, esteja você passando pela pior tempestade da sua vida, esteja você passando pelo pior deserto da sua vida, mas tenha a certeza de que Deus continua sendo fiel. Amém, irmãos? O Messias, Cristo Jesus, é descrito como 3 papéis diante das nações. O primeiro deles, Cristo é a nossa testemunha, aquele que revela o caráter e o plano de Deus. Ele se autorrevelou, né, irmãos, para todos nós, né? Ele se autorrevelou como sendo o único e suficiente Salvador que eu e você precisamos. Cristo é o líder e comandante, ou seja, Cristo é aquele que governa e tem uma autoridade suprema, porque toda autoridade está nas mãos dele. Tudo ele pode, tudo ele faz, porque ele é o próprio Deus, ele é o próprio Senhor. Ele é o próprio Deus da aliança. E Jesus também é o chamador de nações. Achei interessante esse termo, né? O chamador de nações. E o comentarista vai dizer que a razão pela qual Deus estabeleceu o Messias é para que ele chame nações que Israel nunca conheceu, que são os gentios. O alvo da aliança, meu irmão e minha irmã, é a glória de Deus entre todos os povos. Entre todos os povos. Não é um povo ou outro. Cristo morreu por todos. Infelizmente, nem todos o receberam, nem todos o recebem ainda hoje, como o João muito sabiamente aqui falou, né? Eles vão estar indo lá para aquela cidade, pregar a palavra do Senhor, muitos corações ali vão estar desertos, muitos corações ali vão estar com pedras, mas a nossa obrigação a gente tem que fazer. A gente tem que levar a palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus falou, né? Mateus 28. Levai a minha palavra, aquilo que eu vos ensinei, até os confins da terra. E eu estarei, às vezes, com vocês. Foi isso que ele falou? E eu estarei para sempre com vocês. É interessante, né, irmãos, que as palavras de Cristo nunca é mais ou menos, repararam? Nunca é pela metade, né? Vou fazer só um pouquinho aqui, vou ficar com vocês só há tantos anos. Não, Deus nos dá para sempre. É uma alegria completa. É uma alegria que nos sacia. Quantas vezes aqui você já comemos algo e não ficamos saciados? Muitas vezes, né, irmãos? Muitas vezes. Mas não, a palavra de Deus, aquilo que Ele nos dá, o vinho e o leite que Ele nos dá, é suficiente para nos saciar. Amém, irmãos? A parte 2, irmãos, desse versículo, dessa passagem, eu dei o nome de A Soberania da Palavra, vão dos versículos 6 a 13. Se a primeira parte, o profeta nos mostra o que Deus oferece, que é a graça eterna e incondicional, a parte 2 nos mostra que Ele exige porque podemos confiar somente nele, somente em Deus. No versículo 6 a gente vai ver: busca ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Ou como eu falei anteriormente, busca o Senhor ainda enquanto se pode achar. Invoquem-no enquanto Ele está perto. É interessante, irmãos, essa passagem
porque a gente vai ver, né? Buscar o Senhor enquanto pode achar. Há um tempo e uma oportunidade. Todos nós temos um tempo e uma oportunidade. A graça de Deus tem um prazo, que é a própria vida. E quando eu li isso, eu achei meio estranho. A graça de Deus tem um prazo? Como assim? A graça de Deus, meus irmãos, está sobre a nossa vida, está sobre o período que nós iremos viver aqui na terra. Então, todo o período que nós temos, desde a nossa ação consciência, a partir dos 10, 11, 12 anos, até que é o período, né, quando os irmãos começam a classe de batismo ali, até a sua morte. Então, a partir dos 10, 11 anos, até a morte daquela pessoa, é o tempo que ela tem para ela reconhecer que Cristo, só Cristo, é o Senhor e Salvador da vida dela. Então, esse período é o período que a pessoa tem de escolher a quem seguir. Como já foi falado, como a gente já leu, existem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. É muito mais fácil passar pelo caminho largo. Sim ou não? É muito mais fácil. Mas Cristo está no caminho estreito. É o caminho que aparentemente é estreito. Mas depois que nós entrarmos nele, passarmos pelas portas celestiais, nós vamos encontrar um lugar maravilhoso. Nós vamos encontrar um lugar que a gente nunca viu igual. Eu assisti um programa essa semana sobre uma viagem, Paraísos no Caribe. Lugar lindo, maravilhoso. Mas eu tenho certeza que o que Cristo separou para a gente é algo ainda muito mais bonito do que aquilo. É algo que a gente vai ver e vai ficar pasmado ali com aquela maravilha que o Senhor já fez para mim e para você. Amém, irmãos? Escolhamos servir ao Senhor. O arrependimento não é apenas mudar de atitude, mas mudar de mente. Deus exige uma renúncia através de duas coisas: os caminhos e os pensamentos. Os caminhos é a esfera do pecado visível. No versículo 7, o profeta vai falar: deixe que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. É converter-se ao Senhor, é se entregar ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Irmãos, aonde eu estaria? Aonde você estaria se não fosse o perdão de Deus nas nossas vidas? A vida que eu vivia, irmão, sinceramente, se eu não fosse cristão, eu nem sei se eu estaria vivo hoje. Quantas e quantas vezes eu já dirigi embriagado? Quantas e quantas vezes? Já teve noites de eu chegar e nem lembrar como é que eu parei o carro. Eu devo muito a Deus. Eu devo muito ao Senhor. Eu acho que você também deve. Nas suas orações, não esqueçam de agradecer a Ele, como o pastor Léo sabiamente já orou aqui mais cedo. Tem orações que a gente só tem que fazer só agradecendo, não pedir nada, não pedir uma agulha para o Senhor. Né, irmã Lúcia? Só agradecer. Só agradecer. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos vales de ossos secos que a gente passa e acha que tudo está seco. Mas aí Ele está no controle. Ele está no comando daquilo que muitas vezes eu e você estamos passando. Porque devemos abandonar nossos próprios pensamentos e caminhos, porque eles são fundamentalmente inferiores aos do Senhor dos Exércitos. Não tenhamos dúvida disso. Os versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são maiores do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa noite.
Você não sabe de nada. Falando grosseiramente, desculpa, irmãos, assim. Mas ele está falando, meu irmão, minha irmã, André, você não sabe de nada. É difícil, não é fácil, mas confia. Espera, descansa. Porque os meus caminhos são melhores que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. O versículo 8 e 9 é o ponto da virada. Os caminhos de Deus não são tão superiores aos nossos, quanto os céus são infinitamente superiores e mais altos que a terra. Os pensamentos de perdoar abundantemente, os pensamentos de Deus não são apenas diferentes, eles são melhores e muito mais sábios. Vocês têm dúvida? Nenhuma, né, irmãos? A confiança no perdão e na graça é possível justamente porque os pensamentos de Deus são superiores. Só Ele tem a capacidade, a sabedoria e a misericórdia de perdoar abundantemente algo que nós, em nossos pensamentos limitados, teríamos e temos uma dificuldade enorme em fazer. É aquilo que eu falo na classe de batismo, que às vezes conversando com alguns irmãos, a gente sempre vai errar, não tem jeito. A gente sempre vai errar. Seria maravilhosíssimo se nós nos tornássemos crentes e não pecássemos mais, né? Mas quando a gente vacilar, vamos usar esse termo, peçamos perdão ao Senhor. Entremos no nosso quarto, como o próprio Senhor Jesus fala, pedimos perdão a Deus, porque desde o Antigo Testamento ele já falava que Ele é um Deus que Ele tem prazer em perdoar o seu povo. Novamente eu repito, o que seria de mim, o que seria de você, se Deus não fosse um Deus perdoador? E eu não conheço outra religião onde eles têm um Deus que seja perdoador. Só o nosso Deus, só o nosso Pai, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode poderosamente nos dar misericórdia, nos dar descanso, nos dar consolo e nos dar o perdão que nós não merecíamos. Só Ele, irmãos, só Ele. A confiança na sabedoria de Deus é selada pela metáfora mais poderosa desse capítulo, a eficácia da sua palavra. Versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O tempo é curto, irmãos, não vou poder esclarecer muito essa passagem para vocês, mas é muito interessante. No versículo 10, a gente vê que a chuva e a neve caem do céu com um propósito biológico. Não há nenhum lugar, irmãos, onde não chova que não tenha uma planta lá. Nem que seja uma erva daninha, mas tem. Nem que seja um capim, mas tem. Lá em casa está saindo ali alguns rejuntos do piso de fora. Caramba, não nasce uma mangueira lá, pastor Léo, mas nasce lá um monte de capinzinho. Tem chuva, sempre nasce, algum matinho nasce. Né? É a parte biológica, não tem jeito. Ou seja, né, a chuva ela irriga a terra, faz crescer, faz gerar a vida. A natureza da chuva é cumprir sua missão. Ela não pode falhar. E não vai falhar. Mas no versículo 11 a gente vê, né, assim como a chuva, a palavra de Deus sai da sua boca, e como um propósito claro, ela jamais voltará vazia. O que Deus ordena, Ele realiza. A palavra que nos chama ao arrependimento é a mesma palavra que nos capacita a obedecer e a frutificar para a glória de Deus. O que Ele fala, o que Ele faz e faz na minha e na sua vida é para que nós glorifiquemos a Ele. Caminhando para o final, versículos 12 e 13. Nós vemos que o resultado final para aqueles que vêm e se arrependem é uma alegria transbordante. Saireis com alegria e uma paz mediana, não, uma paz completa, irmãos. Deus, paz,
completa. Sereis conduzidos em paz. Vocês, versículo 12, vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para a glória do Senhor, e sinal eterno, que nunca, que jamais se apagará. Não se trata de uma paz mística, mas de uma restauração total, onde a própria criação é transformada. O pinheiro substitui o espinheiro. A vida sem Cristo é uma nova criação. Amém, irmãos? E eu fui só entender um pouquinho aqui o que é essa árvore, né, o cipreste. Cipreste, irmãos, é uma árvore que ela sempre está verde, ela nunca fica seca. É um símbolo de eternidade e beleza, que crescerá onde antes havia esterilidade e maldições, manifestando a transformação que Deus opera na vida das pessoas e na natureza, ou seja, manifestando a transformação que o Senhor faz na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Algumas aplicações para que saiamos daqui com o nosso pensamento ainda mais grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Primeira aplicação: a natureza humana tem uma terrível inclinação à religiosidade. O intuito de tentar comprar ou compensar o que é gratuito. Gastamos nossa energia tentando nos sentir justificados, tentando impressionar a Deus ou compensar nossos erros através do ativismo religioso, da perfeição moral ou da exaustão no serviço. Este é um caminho de uma pessoa que nega. Este é um caminho que é uma negação prática de uma vida que não tem a Cristo. É uma vida que só olha para si mesmo. A nossa inclinação, irmãos, pecaminosa nos inclina à religião da performance, ao esforço de comprar algo que é gratuito. Gastamos nossa energia tentando impressionar a Deus, provar nossa santidade ou compensar aonde nós erramos. Isaías 55 nos ordena: pare de buscar o que não satisfaz. Você está coberto pela aliança eterna de Jesus Cristo. Se Ele nos comprou sem dinheiro e sem preço, todo o nosso esforço deve ser para receber e desfrutar a graça e não comprá-la. Não comprá-la. Se você está cansado, exausto no serviço cristão, ou se sente permanentemente em débito com o Senhor, a solução é: incline o seu ouvido para Ele. Venha ao banquete e descanse na certeza das fidelidades firmes de Davi, as promessas que o próprio Senhor Jesus já cumpriu. O crente não trabalha para alcançar o banquete, mas trabalha a partir do banquete. Deus está nos dizendo essa noite: troque a sua ansiedade da autossuficiência pela confiança absoluta na aliança que Deus firmou com o seu sangue. Vou ler novamente. Troque a sua ansiedade da autossuficiência pela confiança absoluta na aliança que Cristo firmou com o seu sangue. Segunda aplicação: o arrependimento é mais do que mudar uma ação, é mudar uma filosofia de vida. A distância entre o pensamento de Deus e o nosso não é uma questão de grau, mas de natureza, céu e terra. Nossos caminhos são inferiores, ineficazes e contaminados, mas os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Deus não exige apenas que o ímpio mude os caminhos, as ações, mas que o homem maligno mude os seus pensamentos. Deus aqui está falando para... Deus vai direto à fonte da ação de quem comete o mal. Nossos pensamentos são de verdadeiro centro de comando da nossa vida. E na nossa mente que fabricamos desculpas para o pecado, onde questionamos a bondade de Deus e onde elaboramos nossos próprios planos, que são infinitamente inferiores aos dele. Busque o Senhor ativamente no campo da batalha da mente. Peça que Ele, Cristo, retire esses pensamentos limitados, egoístas e carnais,
e os substitua pelos pensamentos dele, que são altos como os céus. Lembre-se, a palavra de Deus é a ferramenta que jamais volta vazia. Encha sua mente com essa palavra para que ela cumpra seu propósito em você, transformando seus pensamentos e, consequentemente, os seus caminhos. Que a urgência e a gratuidade desse convite nos levam a buscar o Senhor ainda mais hoje e enquanto Ele pode ser achado. Para finalizar, irmãos, uma rápida ilustração. Imagine uma caravana perdida num deserto. Há semanas, vários homens naquela caravana caminham sob um sol escaldante. E a sede é quase mortal. Eles carregam pesados sacos de moedas de ouro, resultado de anos e anos e anos de muito trabalho árduo. Em sua desesperança, eles encontram uma tenda de um vendedor itinerante. Presta atenção. Este homem não vende água, mas ele vende areia colorida. Ele vende a ilusão do alívio. O vendedor grita: compre minha areia mágica. Ela promete frescor, sucesso e paz interior. Basta gastar com o suor do seu trabalho. E o que a caravana faz? Eles estão tão desesperados para sentir alguma satisfação, algum prazer, que gastam todas as moedas que eles juntaram durante toda a sua vida. O fruto de todas as suas vidas e esforços, comprando sacos e mais sacos de areia colorida. Então, eles tentam engoli-la, tentam banhar-se nela, mas a areia apenas lhe rasga a garganta e aumenta a sensação de vazio. Eles estão exaustos, falidos e, o mais trágico, ainda morrendo de sede. Mas enquanto a caravana se afasta, quase desistindo, eles ouvem um som. Olha que maravilha, irmãos. Não o barulho seco do deserto, mas o som de água corrente, como que o de uma cachoeira. Eles olham para trás e veem não o vendedor de areia, mas o homem com aspecto majestoso, sentado ao lado de uma fonte inesgotável. Oh, aleluia! Que joga água fresca, leite e vinho em abundância. Este homem é o próprio Senhor Deus, só que Ele não está vendendo, Ele está dando, Ele está chamando. Ó, vós todos que têm de sede, vinde às águas, venham, comprem sem dinheiro e sem preço. Ele não está interessado no ouro que os exaustos carregam, Ele está interessado apenas na sua sede. A única coisa que Ele exige é que a caravana jogue fora os sacos de areia, que os está matando, e dê meia volta, ou seja, que se arrependam, para receber vida gratuitamente. A fonte está jorrando agora, imagine isso. Não há garantia de que, ao adiar o convite para o amanhã, o homem na fonte ainda estará chamando, ou que a areia no deserto não terá terminado o seu trabalho fatal. O tempo de buscar e beber da fonte inesgotável é hoje. A única condição para beber é vir, inclinar o ouvido e beber a vida que é de graça e é pela graça. Amém, irmãos? Que o Senhor guarde essa palavra em nossos corações. Às vezes a gente passa momentos em nossas vidas que a gente acha que nunca vai acabar, né? Mas tudo está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Tudo está no controle dEle. Por mais que esteja terrível para mim e para você, mas tudo está nas mãos dEle. Vamos orar? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Ó Deus, a Tua palavra foi dita, Pai. Como podemos aprender, Deus, com o Teu profeta Isaías. Ó Deus, continue falando conosco através da Tua palavra, que jamais volta vazia, Deus.
Que o Senhor sempre tenha um banquete gratuito para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida daqueles que estão assistindo, para a vida daqueles que irão assistir esse sermão, Pai. Que o Senhor sempre nos envie vinho e leite, Pai, para que nós cada vez mais e mais nos saciemos da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é o único caminho que nós devemos seguir, Pai. Por mais difícil que pareça, Deus, por mais difícil que esteja ao nosso redor, mas o Senhor nunca, jamais nos abandona, Pai, porque o Senhor é um Deus que perdoa, é um Deus que ama, é um Deus que cuida, e é um Deus que trabalha para que tudo concorra para o nosso bem, Pai, independente das circunstâncias, Deus. Por favor, Deus, que essa palavra fique gravada na nossa mente, mas principalmente nos nossos corações, Deus, que tenhamos, Pai, os olhos espirituais abertos para enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, Deus. Que o Senhor abençoe a nossa noite, Pai, que o Senhor nos dê uma ótima noite de sono, de descanso, Pai, porque temos a convicção e a certeza que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, que Teu Filho amado Jesus Cristo é o nosso Salvador que morreu naquela cruz do Calvário, não foi à toa, não foi por acaso, para que nós tivéssemos alegria, para que nós tivéssemos paz, e paz em abundância. Muito obrigado, Deus. É assim que nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa, o culto está encerrado.